Sejam bem-vindos ao canal Doce Bia. E vocês já perceberam que o nosso cenário mudou. Eu particularmente adorei e vocês me digam aí se vocês gostaram desse cenário ou se gostavam do outro. Eu quero saber, fale aqui nos comentários pra mim. E trouxe uma técnica pra vocês aqui que é como se fosse um tronquinho, dá pra utilizar aí nas decorações de tronquinho, só que eu vou fazer de uma forma diferente, que vai ser para um tema diferente, que é o panda que eu trouxe. Vou fazer como se fosse bambu. Então vamos lá. Vou utilizar aqui o bico Perleu A e o número 4. Vocês vão ver que muitas técnicas aí para aprender. É claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, que é muito importante. E vamos lá parar de enrolar, né? Aqui eu vou pegar o meu chantininho, ele já tá batido. Vou mostrar para vocês o processo da hidratação, que é um processo importante para poder aprender, né? Eu tô com ele, ó, bem poroso. Esse chantininho aqui está descansado. O que que é isso? Após eu bater o meu chantininho, eu pego ele, coloco um plástico aqui em contato e levo ele para a geladeira. Dessa forma ele vai descansar pelo menos uma horinha ali na geladeira e ele vai ganhar mais estrutura. A gente vai perder um pouco menos ali de tempo na hora de hidratação, ele fica melhor, fica mais cremoso e brilhoso. Então usem essa dica. Para eu poder fazer aqui o meu espatulado, eu vou começar com marfim chá. Vou usar somente o marfim chá da Arcolo. Vou colocar aqui um pouco dele. Então, primeira regra do hidratar. A gente sempre vai colocar o corante primeiro. Eu sempre utilizo os corantes em gel, tá? Os soft gels, que são um gel um pouquinho mais líquido. Então, a gente sempre vai acrescentar aqui o corante primeiro. Vamos, ó, movimentar, amassando até fazer a cor. Por quê? Vocês vão perguntar, né? Por que, Bia, que eu tenho que colocar o corante primeiro? O corante, gente, ele hidrata também. Então, por isso que tem que colocar primeiro o corante, faz a cor e depois, se necessário, a gente vai entrar com a hidratação com o líquido, tá? Por isso que cores fortes como vermelho, preto, aqueles azulões, aquelas cores que pedem muito corante, não necessitam de hidratação, porque só a quantidade de corante que é muito alta já hidrata muito bem o chantininho, tá? Então, regrinha básica, sempre colocando o corante primeiro. Se vocês conseguirem perceber, a textura já mudou totalmente. Depois que eu acrescentei o corante, ele estava bem poroso e agora ele já está um pouco mais cremoso. Eu fiz a minha cor que eu desejo, que é esse begezinho, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar esse chantininho. Então eu começo, ó, movimentar. Esse movimento é muito importante. Tem que movimentar bem. Por quê? O movimento ele vai fazer calor, vai trazer calor para esse chantininho também, e isso acaba amolecendo ele um pouquinho. Então é importante, tá? Ainda mais quando estamos em temperatura ambiente, sem ar condicionado, sem nada. Movimentou, eu começo a levantar a minha espátula, ó. Movimentei, levanto. Eu começo a perceber os bicos que ele está fazendo aqui. Eu quero um bico cremoso, um bico lisinho, sem quebradiços. Aqui ainda está um pouquinho quebrado. Ele está como se fossem uns dentinhos. Então, eu posso entrar ainda com uma hidratação aqui. Todo mundo já sabe que o tipo de hidratação que eu faço é com água. Pode ser gelada ou ambiente. É dessa forma que eu faço, que funciona pra mim e que eu recomendo a vocês, tá? Então, a gente vai colocando bem aos poucos mesmo.
Não pode sair jogando um montão, que desanda também. Não se preocupem que com chantininho saboroso, colocando todos os ingredientes, a água não vai tirar sabor nenhum, tá? Não é a água que vai tirar sabor do seu chantininho, que vai deixar ele aguado, não. Então, coloquei a água, eu começo a movimentar. O braço dói, mas não tem jeito. Vamos botar força aí no braço. Movimentou, levanto a espátula novamente. Eu ainda observo alguns pontos bem quebrados aqui. Então, eu ainda posso colocar mais. Eu nunca vou ver esse ponto dessa forma, ó. Alisando. Porque se eu ficar aqui alisando, isso aqui não vai alisar. Ainda vai aparecer algumas bolinhas aqui dentro. E essas bolinhas não quer dizer que ele está poroso. Quer dizer que tem ar ali dentro. É bem diferente, tá? Então a gente não vê dessa forma. É sempre com ponto, que é aquele ponto de bico bem cremoso. Movimentei, começo a levantar novamente, ó. Ele já tá ficando com o bico mais liso. Aqui também, se eu começar, ó, a encostar e a puxar, caiu. Eu sempre faço sujeira. Eu começo a ver, ó, que o biquinho, ele já tá mais cremoso. Então, esse aqui é o ponto correto dele, ó. Vou mexer. Levantei, ó. Ele já tá com o biquinho bem mais cremoso. E firme. Ele não cai, ó, da minha espátula. Então, a gente vai percebendo que a textura muda, a textura vai ficando mais brilhosa. Ele vai ficando mais cremoso, vai perdendo aquela opacidade dele, tá? E aqui ele já tá fazendo aquele bico que eu quero. É esse o resultado, tá? Quando ele faz o bico no ponto de merengue. Então aqui eu vou pegar o meu bolinho fake. Esse bolinho fake, ele é 15 centímetros de altura por 15 de diâmetro, é um aro 15 aqui. Ele está embalado com plástico filme, eu sempre embalo um plástico para depois ser melhor, para eu retirar esse chantininho e conseguir reaproveitar esse isopor. É uma dica aí também legal para vocês. Então aqui no meu saco de confeitar, eu tenho o bico perlé 1A. Ele tem essa boca redondinha. Eu sempre indico fazer a distribuição do chantininho com ele, que fica assim mais fácil a distribuição, a gente consegue distribuir muito bem, consegue distribuir corretamente a quantidade, então até para quem está iniciando é uma boa opção. Eu gosto muito de ensinar sempre os meus alunos com o bico 1A. Eu vou pegar o meu chantininho, vou dar uma mexida novamente, porque ele ficou parado. Então, ó, peguei aqui meu saco de confeitar, abri ele, vou colocar o chantininho. Eu coloco uma quantidade que eu consiga apertar. Se fosse um bolo de verdade, a gente teria que fazer uma pré-camada nele. Uma pré-camada serve para quê? Ela vai servir para selar esse bolo e ajuda também para não ter aquelas bolhas de ar. Então é importante aí fazer. Com o bico perlé, eu vou começar a distribuir esse chantininho. Com o bico um pouquinho afastado, eu começo a pressionar. Agarrou no bolo, quem gira é a bailarina. Tem que ter atenção para esse chantininho ficar agarradinho no bolo, para não ter as bolhas de ar, tá? Na decoração. A gente vai fazendo isso, distribuindo, tentando distribuir o mais uniforme possível, para não ficar nenhum espacinho que possa entrar algum tipo de ar. A gente faz isso por toda a lateral. Aqui na parte de cima eu começo, ó, bem rente,
a minha lateral, o bico reto, e vou distribuindo, porque é aqui que a gente já começa a fazer as nossas quinas. E vou fechando todo o topo. Terminei essa parte, vamos começar o alisamento. Esse bolo eu vou fazer essa pré-camada aqui toda lisa, tá? Então vai ser um bolo espatulado liso. Para fazer a parte de cima do meu topo, eu utilizo essa espátula, que é uma espátula de corte de bolo. A gente encontra ela facilmente. Eu acho ela bem melhor para poder trabalhar o topo do que as espátulas finas. Eu já tive de todas, essa daqui é que realmente assim me dá um efeito melhor, né? Que eu consiga ali fazer o topo perfeitamente. Então começamos por cima o alisamento. Eu venho aqui, ó, sempre dando uma ajeitada, já para tirar os espaços que podem ter aqui, para não vir aparecer aquelas bolinhas chatas. Fiz isso, tiro aqui o excesso. Vou pegar a minha espátula, vou encostar aqui no topo. Eu pego da pontinha dela, tem que começar aqui, ó, na minha lateral, bem no comecinho da lateral, até o meio do meu bolo. A espátula ela vai ficar um pouquinho aberta, inclinada, ela não é totalmente aqui reta, ela tem que ficar uma inclinação. Então quem gira é sempre a bailarina. A mão que está com a espátula só segura. E a mão também sempre leve, para não sair arrancando o chantilly. Eu só quero alisar. Então, feito isso, eu vi que alisou, eu só dou uma puxadinha. Tirei bem pouca quantidade. Nesse primeiro momento, o que eu quero é um topo reto. Sempre com o auxílio de um paninho úmido para poder limpar essa espátula, para a gente não voltar com ela suja. Eu olho para ver se meu topo está reto. Eu vou vir aqui, ó, de novo. Sempre na minha visão. E pronto. Meu topo está bem nivelado. Nas laterais eu só vou vir consertando para tirar algum espaço que possa ter. Com a mão bem leve sempre. Feito isso, vamos entrar com a espátula. Essa minha espátula, ela é de acrílico, é uma espátula alisadora, ela é lisinha, tá? Para poder alisar, deixar o bolo bem reto. Pode ser de inox também, é muito boa, de acrílico inox, eu sempre indico elas. A gente vai, ó, encostar somente a ponta da espátula. Eu não encosto a espátula toda, nem o meio, é somente essa pontinha. Encostei aqui do ladinho do meu bolo. Ela tem que ficar reta, ó, tá? Nesse ângulo, é um ângulo de 90 graus que a gente coloca a espátula. Ela não pode ficar totalmente fechada e não pode ficar aberta, porque influencia muito na hora do alisamento. Então é ângulo de 90 graus, de olho sempre na espátula para poder ver se ela está reta, porque se eu inclinar essa espátula, acontece aquele bolo funil que todo mundo conhece, fica fino em cima e gordo embaixo. Então, de olho sempre na espátula, quem gira é a bailarina. A mão leve, que é só para tirar excesso, não é para sair arrancando chantilly. E quem vai girando é a bailarina, a mão sempre bem apoiada na espátula, os 4 dedos. E a gente vai tirando somente o excesso. Aonde estiver faltando, como aqui está faltando bem no meio, eu vou vir com o que eu tirei e vou, ó, acrescentar aonde tá com buraquinhos. Então vamos lá novamente. Limpa a espátula.
Volto com ela aqui, ó, do ladinho, na minha frente, sempre reta. Quem gira é a bailarina. O alisamento não é um bicho de 7 cabeças, é saber a técnica correta, ter controle na mão. Quem gira sempre vai ser a bailarina, a mão que tá com a espátula aqui, ó, sempre parada. Eu não posso vir andando com essa mão, senão não vai dar efeito nenhum, não vai alisar. Vi que alisei, eu só retiro a mão com bastante leveza. Sempre vai ter a marcação, é normal. Isso a gente sempre deixa para trás. E agora o topo do nosso bolo. O topo do nosso bolo a gente vai fazer com essa espátula. Eu sempre vou me abaixar um pouquinho para ficar bem, ó, na direção do meu bolo, para poder enxergar muito bem o que eu tô fazendo. Eu sempre procuro o lado que está mais baixo aqui das minhas esquinas, que é aqui. E eu vou vir, ó, com a espátula bem retinha, limpa sempre. Só vou encostar e levar o excesso. Encostei, eu levo o excesso. Sempre limpando a espátula. Encostei, ó. Eu tiro somente o excesso e limpo a espátula no pano úmido. A mão bem leve. Então aqui no meu topo eu terminei de fazer as esquinas, sempre a mão bem leve, a espátula sempre reta, para não tirar muita coisa, não fazer barriga, tá? Eu vou fazer um espiral aqui em cima. É uma técnica assim que a gente utiliza muito, ainda mais quando a gente não quer deixar um topo totalmente liso. É só vir aqui com a pontinha dessa espátula, ó, eu só vou encostar. E quem vai girar é a minha bailarina, ó. E formando o desenho, eu dou uma volta inteira primeiro e depois eu só vou levando a minha mão até o centro do bolo. Só dá uma marcadinha. Então, acabei. Vou colocar ele aqui um pouco de lado, que eu vou fazer a outra cor. Aqui também já estou com o meu chantininho, ó, poroso. Vou colocar esse corante marrom da Iceberg. É uma marca que eu gosto também bastante. Vou colocar uma quantidade aqui não muito grande, que eu quero fazer um marrom bem claro. Amassando até fazer a cor. Então aqui cheguei no ponto correto da hidratação, quando faz os biquinhos, ó, cremoso. Eu vou utilizar o mesmo saco para fazer, porque eu vou usar esse bico aqui na lateral para dar o efeito. Pra gente poder utilizar o saco, é só colocar um pouquinho de chantininho aqui e, ó, tirar de novo. Que assim eu limpo o meu saco e consigo reutilizar ele. Mexo aqui, ó, de novo e vamos lá. Coloco uma quantidade também que eu consiga apertar sempre. Então vamos lá para a técnica. Eu sempre começo pela parte de trás, que é onde tem sempre a emenda. E eu vou vir com o meu bico. Não é totalmente em pé. Então no ângulo de mais ou menos 35 graus. A gente vai, ó, encostar levemente o bico no bolo. E eu vou fazer isso, ó. Vou subindo até o meu topo. Cheguei aqui, dou uma rodadinha e paro. E eu vou fazer isso por toda a minha lateral. Como eu quero um efeito mais rústico, eu posso deixar uma pontinha para cima sem problema. Colocando eles o mais próximo, tá?
possível. Terminamos essa parte aqui da lateral com o bico. Eu vou vir com um pincel de silicone, pode ser qualquer pincel que você tem em casa para fazer essa técnica. E vou só encostar as pontinhas dele, ó, bem leve e subir. Só para dar um efeito. Essa técnica a gente usa muito para tronco, fica bem bacana, bem bonito. Aqui eu não quero desmanchar muito, então eu só vou bem leve, só para dar um efeito mesmo. Terminei essa parte, a gente vai pintar ele agora. Eu vou fazer umas sombras aqui com verde, só para dar o efeito do bambu. Se fosse um tronco, vocês já poderiam usar ele assim, colocar um topo aqui, que já ia ficar maravilhoso. Então dá para usar aí a imaginação. Eu vou usar esse pozinho maçã verde, é um pó aveludado da Mix, eu uso ele bastante para poder pintar, eu gosto. Com álcool de cereais, tá? Sempre álcool de cereais para diluir o pó. Também pode ser vodka, mas eu ainda prefiro o álcool. Então aqui no recipiente da minha bombinha eu vou colocar mais ou menos 2 dedos de álcool, isso é bem de olho. Não tem uma quantidade certa, tá? Mais ou menos aqui 2 dedos. Vou vir com um pozinho, com a pontinha aqui da minha espátula eu vou pegar uma quantidade de pó e vou colocar aqui. Então aqui coloquei uma quantidade de pó, dou uma mexida e eu vou testar isso no bolo. A gente testa no bolo, tá? Então eu sempre venho na parte de trás do meu bolo e testo ele. Eu vi que, ó, fixou, está correto. Se ele estivesse escorrendo aqui, estava precisando de um pouquinho mais de pó. Então ele fixou, tudo ok, é só pintar. Pra gente pintar o bolo com a bombinha, é sempre movimentos. Deixa eu ver aqui um jeito de explicar. Movimentos de varrer. Pensa que tá varrendo a casa. Movimentos de varrer. A gente sempre vai, ó, levando a mão. A gente nunca taca diretamente no bolo, porque vai começar a criar aquelas bolas e fica tudo manchado. Então, ó, movimentos de varrer. Se vocês perceberem, eu vou meio que fazendo aqui umas linhas, ó. E assim eu consigo pintar ele uniforme. Então aqui terminei de pintar, vocês conseguem perceber que com esse movimento de varrer a gente tem uma pintura uniforme. Eu quero ele nesse efeito aqui manchado, verde com um pouquinho ali no fundo do marrom, eu não quero ele totalmente pintado, eu quero esse efeito para parecer com bambu, tá? A gente vai fazer um trabalho de bico aqui agora com bico perlê número 4, para dar mais uma vida aqui para esse bolo. Então aqui no meu chantininho eu peguei um pouquinho que sobrou mesmo e vou colocar um pouco do corante verde. Esse corante aqui é o verde folha da Mago. Vou colocar aqui uma quantidade. Se eu fosse colocar uma quantidade muito grande aqui de corante, eu não poderia colocar em um chantininho já hidratado, tá? Porque iria desandar. Mas aqui, como eu vou fazer só um detalhe e eu não vou usar muita coisa, e eu quero ele um pouquinho mais molinho, não vai ter problema.
Fiz um verde aqui, um verdinho folha. Vou colocar no meu saco de confeitar, vou colocar até bastante logo. Esse é o bico perlê número 4. Ele também é redondinho, mas um pouco, é bem menor, né, do que o outro. A gente vai fazer só uns detalhes, como no bambu mesmo. Sempre pela parte de trás do bolo. Então aqui eu vou vir com o meu bico reto, vou fazer como se fosse um cipó aqui, em alguns lugares. Vou pressionar e vou vir puxando ele. Dessa forma. Vou fazendo de forma bem aleatória. Aqui eu vou trocar o meu bico, vou tirar esse, por isso que eu coloquei um adaptador. O adaptador é para isso. Quando a gente quer usar a mesma cor, mas quer só mudar o bico, ó. Vou colocar aqui o bico, venho, enrosco aqui o adaptador nele e pronto. Esse é o bico folha 352, a ponta fina sempre apontada para o bolo. Encostei aonde eu quero, formo a folhinha e puxo. Ó, encostei, formei a folhinha, eu puxo. Vou também bem aleatório. Terminei também aqui essa parte das folhinhas, só para dar mais um toque. E claro que não poderia faltar um topo aqui para dar mais uma vida. Como eu falei, o tema vai ser de panda. Eu vou colocar aqui o topo. Vou escolher aqui uma frente. E esse foi o resultado de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas as técnicas que aplicamos aqui. Repliquem também em casa. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar, comentar, seguir também as nossas redes sociais, Doce Bia Cake. E um beijo!